Por exemplo, vou dar um exemplo para você. No dia 10 de março a 11 de abril, poderemos contratar mais jogadores. Em que situações? Jogadores que estiverem ou jogadores que estejam sem contrato. Então, por exemplo, o Fernandinho, que é um jogador que eu particularmente gosto, é um jogador mais velho, tá sem clube, é um jogador experiente e quando eu vi ele jogando pelo Atlético Paranaense, ele estava jogando muito melhor do que outros jogadores. Bora falar sobre o São Paulo? Falar um pouquinho sobre essa questão do FIDIC, né? Foi um assunto que ficou quente ali depois da matéria do Rodrigo Matos. E aí a gente foi conversar com algumas pessoas para entender um pouquinho alguns apontamentos. A Galápagos, ela é meio que proibida, né, judicialmente, ali no contrato. Ela não pode expor, vazar informações sobre o FIDIC, sobre esse fundo de investimento. Ela só pode se posicionar com informações que já foram públicas e com informações do próprio São Paulo que a gente consegue algumas questões. Então tem esse contratinho aí amarrado, o que impede, a gente até tentou conversar com mais de uma pessoa da Galápagos, até pra gente trazer aqui no canal pra gente conversar, mas tem a gente foi esbarrado aí nessa questão. Mas bora explicar. Isso e esses números são públicos, tá? Você pode ir no CVM, você pode ir lá, é um órgão lá do governo que você pode conferir isso, são dados públicos, tá? E aí a gente vai tentar entender um pouquinho de alguns desses números. Ficou muito na dúvida sobre o quanto o FIDIC arrecadou. E aí no dia 17 de fevereiro saiu, né, meio que um balanço mensal, onde comprova que o São Paulo arrecadou 222 milhões nesse FIDIC. Só que, aí existe essa dúvida, o São Paulo só pôde usar, entre aspas, porque o São Paulo não pode botar a mão nesse dinheiro, esse dinheiro não vai para as contas do São Paulo, que o São Paulo só pôde usar 135 milhões. E aí fica, poxa, arrecadou 222, só que só 135, é porque nas normas do FIDIC, 40% dessa quantia tem que ficar lá meio que presa para ser meio que uma segurança para novos investidores. Então não é que arrecadou os 22, vamos gastar esses 22 e vamos começar do zero. Não, precisa ter ali meio que um dinheirinho ali guardado dessa questão por conta de essas questões burocráticas aí de investimentos e tudo mais. Então o São Paulo já usou todos esses 135 para de fato pagar ali as suas dívidas, algumas dívidas bancárias e outras nessa questão. Então o FIDIC no seu primeiro mês foi um sucesso. Tem sido muito positivo, tem conseguido arrecadar, tem conseguido trazer empresas que estão fazendo esse investimento. Então as coisas estão andando e a expectativa é nesses próximos meses o São Paulo continuar andando ainda mais para conseguir alongar cada vez mais esse prazo da dívida, dos juros bancários, né, da dívida com os bancos. É o que mais afoga o São Paulo, tá preso na garganta, né, do São Paulo nas suas finanças. Tendo isso resolvido, alongando essa dívida, né, não é que vai pagar alguém, veio do céu e vou pagar a dívida, não, mas ela alonga com juros bem menores. Então vai dar um fôlego bem legal para o São Paulo, para que nos próximos anos o São Paulo tenha um alívio financeiro e possa voltar a fazer grandes investimentos. Então o FIDIC está indo muito bem, obrigado. É uma manobra que tem dado certo, pelo menos nesse primeiro momento lá do São Paulo. Combinado? Vamos falar sobre uma outra boa notícia, sobre essa questão do Marinacci. Como é que anda essa situação? Eu até tento evitar um pouquinho falar sobre, porque não tem contrato assinado. É muito conversa, é muito diz que me diz, sabe? Das duas partes. A gente não tem algo concreto de assinatura, mas que essa assinatura está bem perto. Eu até brinquei com duas pessoas, uma de cada lado, uma lá do Marinacci e outra lá do São Paulo. Eu falei, podemos dizer que há um acerto verbal, só falta ali os detalhes burocráticos para assinatura do contrato, brincando como se fosse um jogador de futebol. Me falaram que sim, então as conversas estão bem encaminhadas. O Marinacci já não tem mais nenhum interesse no Vasco, o Vasco inclusive entrou em recuperação judicial, está tentando resolver lá as suas questões, então o Marinacci está bem próximo de se tornar esse parceiro do São Paulo, principalmente na questão de Cotia. E a gente já tinha conversado lá no final do ano passado, já tinha conversado com vocês, de que existia uma ideia que estava sendo colocada em prática e que agora parece que está esquentando. Esses 100 milhões de dólares que o Grego vai ter que investir
para ser parceiro do São Paulo, e aí vai ser um aporte dele para, obviamente, depois ele faturar ainda mais. O São Paulo está pretendendo pegar 40% e investir em Cotia, e aí todas as vezes que eu entro em detalhes, investimento em que em Cotia? É em infraestrutura, em profissionais, é em jogadores? Só me falam, Alex, é investimento em Cotia, é tudo que a gente pode falar hoje. Então ainda está meio nebuloso essa situação de para onde vai esse dinheiro de Cotia? Qual que vai ser o funcionamento dessa grana? 30% seria para o São Paulo conseguir pagar algumas das suas dívidas e 30% seria no investimento do futebol profissional. E aí, nessa vez, me obteram uma resposta. Falei, esse investimento do futebol profissional tem alguma coisa a ver com infraestrutura, reforma de estádio, alguma coisa, ou a gente está falando de investimento de contratação? Estamos falando de contratações para o futebol profissional. Então, essa grana do Marinakis que seria diluída, tá? O Marinakis não ia depositar 100 milhões assim de uma hora. Inclusive, são esses detalhes que estão sendo conversados. Esses 100 milhões seriam num período de 5 anos? Seriam num período maior? Teria uma parcela maior de início e depois fracionada? São esses detalhes ainda que estão sendo conversados, amarrados. É uma parceria longa, é uma parceria grande, é uma parceria revolucionária até na visão do São Paulo. Então precisa se alinhar esses pequenos detalhes, essas coisas mais chatas para essa assinatura, e é por isso que tem demorado, é por isso que ainda não tem esse contrato assinado. Não é uma contratação de jogador pura e simples, é uma parceria grande, que envolve muita grana, e o grego vai querer não só essa grana de volta, como ganhar dinheiro. A ideia é que desses 100 milhões, o Marinakis, um exemplo, ganhe 200 milhões de dólares e o São Paulo ganhe 150, 200 milhões de dólares também. Então é mais ou menos nesse sentido que está essa situação do Marinakis. Tá andando muito bem, a Marinakis tem que abrir CNPJ no Brasil, vai ter que ter um representante legal aqui em solo brasileiro para atuar. Enfim, são uma série de questões que uma empresa grande precisa solucionar para aí sim começar a fazer esse investimento e assinar o contrato ali para ser esse parceiro de Cotia, esse parceiro do São Paulo. Combinado? Espero que tenha deixado claro essa situação de como o que a gente tem hoje, dessa questão do grego, do Marinakis. Bora continuar trazendo mais informações? Thiago Mendes não veio, né? A gente já tinha conversado um pouquinho sobre essa situação. O São Paulo, sim, tentou nessa semana após lesão Pablo Maia, tentou novamente a questão do Thiago Mendes. Alex, só tem o Thiago? Na visão da diretoria do departamento de futebol do São Paulo, quando o Pablo Maia se lesiona, só tem um nome de fato para trazer, porque o São Paulo não queria trazer um novo Santilongo. O São Paulo não queria apostar em alguém que disputou o Paulista. O São Paulo entende que para a função do Pablo Maia, ou você trazia um cara que chegaria para falar, opa, o problema tá pelo menos resolvido. Foi no mercado e buscou um cara que vai trazer. Ou alguém aqui, pelo menos no imaginário, é óbvio, a idade avançada, tem as questões financeiras, tem tudo isso que eu acho que deveria ser bem considerada. Mas vamos pegar só bola, campo, futebol. A volta do Thiago Mendes seria... O torcedor, em geral, falaria, não, beleza, perdemos o Pablo, mas contratamos o Thiago Mendes, então tá tudo bem em termos de elenco. Então essa era a visão da diretoria quando tentou novamente essa contratação do Thiago, mas novamente se esbarrou no Al Rayyan. O Al Rayyan tem sido muito chato nessa questão, tá fazendo ele cumprir o contrato à risca, ele vai continuar no clube até o último dia de contrato e não foi liberado pelo clube Qatari para desembarcar no São Paulo. E aí o São Paulo não pretende nesse momento assinar um pré-contrato. O São Paulo vai esperar esse contrato do Thiago vencer para aí tentar esse acordo financeiro com o atleta. E o próprio jogador, o staff do atleta também entende que não é vantajoso se amarrar agora, porque até não sabe como é que vai ser daqui a 3 meses, como é que vai estar essa situação do Thiago. Pode aparecer outras ofertas, outras propostas. Então o São Paulo vai esperar pelo Thiago lá no meio do ano, vai tentar novamente a contratação do atleta, e aí sem o Al Rayyan de olho nessa situação. Combinado? Só pra gente fechar, o São Paulo teve 3 jogadores convocados para a pré-lista da seleção brasileira. A CBF, ela tomou uma decisão neste ano, porque no ano passado essa pré-lista ela sempre vazava.
né? A gente sempre conseguia ter acesso ali, com contatos ali com a CBF, trazer os nomes, né? Os setoristas, sempre que cobriam os clubes, traziam ali os nomes e tudo mais. Então a CBF preferiu divulgar no seu site oficial, ó, essa é a pré-lista de 52, é uma pré-lista que é obrigatória, que ele tem que fazer para mandar para a Conmebol ali antes da convocação de fato, e aí esses 23 nomes, desses 52, 23 estariam entre os convocados. A próxima convocação vai ser no dia 7 de março, lá para pegar a Argentina e a Colômbia, e tem 3 jogadores do São Paulo. São eles Alisson, Oscar e Lucas Moura. Lá foi no início, eu não vou lembrar quando que foi, mas foi um treino aberto do São Paulo, eu não me lembro se foi em janeiro ou se já foi em fevereiro. Fevereiro passou rápido e janeiro demorou, então não sei, tô me perdido nas datas. Mas quando o Lucas Silvestre e o Pedro Soteiro foram lá no CT da Barra Funda, eles que são os auxiliares do Dorival, a gente tinha conversado aqui, né, de que o Lucas e o Oscar estavam bem cotados e que o Alisson tinha as maiores chances de fato estar entre os 23. O Dorival gosta muito do Alisson e entende que ele é um volante que ele não tem muito disponível hoje no futebol brasileiro, e quando eu falo futebol brasileiro eu falo jogadores brasileiros no gerais. Então não me surpreenderia se o Alisson de fato fosse convocado, porque ele gosta muito do Alisson. E acho que na próxima convocação, de acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas, o Lucas e o Oscar não devem ser chamados em um primeiro momento, mas foi um aviso de tipo, olha, a gente está de olho em vocês, estamos no radar, mas o Alisson tem as maiores possibilidades sim de ser chamado pelo técnico Dorival Júnior. Deixa nos comentários o que você acha disso tudo. Fechou? Bom sabadão de carnaval aí pra você. Se você foi viajar, se você vai curtir a família, se você foi descansar, vai botar séries em dia, se você foi no parque, no cinema, enfim, que seja aí um ótimo sábado pra você. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal. Provavelmente, né, a gente já pode, até quem sabe, a depender de como foi o treino de sábado, trazer um pouquinho dessa possível escalação do Tricolor Paulista. Fechou? Um abraço pra todo mundo, bom final de semana, bom carnaval, boa folia, bom descanso, até a próxima, tchau. Alex Souza, qual jogador do elenco do São Paulo começou em baixa, na opinião de vocês, nessa temporada? Em baixa? Eu acho que mais em baixa, mas também não é um... Igor Vinícius, né? Não mas tem discussão, não tinha, não tem, mas também não tinha grandes expectativas. Agora, dos principais da galera lá... Eu acho que, meu, cara, quase um, viu, cara? Acho que o Alisson ainda não tá super forma, mesmo o Pablo Maia agora machucou, não tava... Mas em baixa... não exatamente. Tinha uma questão, o Arboleda, tal. De repente a gente vê que o Arboleda, no final das contas, joga mais que todos os outros zagueiros, né? Tá melhor fisicamente que todos os outros zagueiros. E sobretudo no esquema de 3 zagueiros, jogou muito bem, né? Felipe, Alisson de primeiro volante me agradou da outra vez. O que acham? Eu não gosto muito. Foi praticamente todo o trabalho do Zubeldia, até ele quebrar a perna, ele de primeiro volante, né? Ele praticamente não jogou de primeiro volante. Já não tinha o Pablo, né? Já não tinha o Pablo, Lucas Patriarca, a longo prazo, preocupa a pouca minutagem da base e o elenco curto? Eu acho que... O elenco curto preocupa, né? O elenco curto preocupa mais do que a minutagem da base. Eu acho que a base poderia ser alternativa. Mas o Souza falou um negócio legal sobre a base. O que ele falou? O Souza do Tricolor. Não é um campeonato de quem usa mais a base, é um campeonato para ganhar. Exatamente. Mas fala. Eu acho que essa circunstância... Vamos lá, os melhores da base, eu acho que a gente podia ficar só no exemplo do Rian. Você tem na temporada o Caleri recuperado e o André muito bem, né? Sim. Ou o Mike. Você tem, além do Igor Vinícius, o Ferrarese jogando na direita e a contratação do Cedric. O Alves. Você tem o Oscar contratado, ainda tem o Luciano. Então, tipo, tem uma fila aí, né, cara? Que eu acho que vai andando aos poucos, né? Novo quadrado. Quem leva mais vantagem? Rapidinho.
Quem leva tá mais vantagem? Quem é mais favorito, vai? O Santos. Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras? Santos. Pra você, Souza. Pra mim, o Corinthians. Até pelo que o Mirassol vem Só que o apresentando. Mirassol... Não, mas o Mirassol é o melhor ataque do campeonato. Mas perdeu os últimos jogos, perdeu. Não, você pode falar o que você quiser, Souza. Eu só tô rebatendo o que você tá falando. E eu tô rebatendo o que você tá falando. Não, você falou que o Mirassol tá apresentando, é o melhor ataque do campeonato. E tomou 3 da outra vez, aí fez 2. Tem um goleiro que chama o nome de Muralha, mas tem que ser chamado de Cerquinha. Tem que ser cerca. Souza, o cara vai estar jogando... O que é, Souza? É Cerquinha. Como assim, Cerquinha, Veloso? Ele não é Muralha. Muralha não dá, né? Ele é Muralha, Veloso. Muralha não dá. Ele chama não dá gol. pra ser Muralha. Muralha, todo ano ele ganha o prêmio Corujinha de Ouro. Os caras só acertam no trinco Vamos lá, dele. pra você, quem é? Acho que o Santos passa mais fácil. Não, o Santos. Eu acho que o Corinthians passa com... Não mais fácil, eu acho que o time do Corinthians, eu acho que ele passa do Mirassol, o São Bernardo passa do Palmeiras pra mim, o Santos passa do Novo Horizontino e o Novo Horizontino passa do São Paulo na segunda-feira. Isso é o que é ruim, Souza? É ruim. Então vamos lá, você falou agora do Mirassol. Qual é a diferença do Mirassol em relação ao São Paulo? O seu São Paulo. Qual é a diferença do campeonato? Me conta aí. A diferença aqui foi 4-1. Um jogo. Mas... Vamos lá, o que o São Paulo é melhor que o Mirassol? 4-1 contra quem? Contra o Mirassol? O Mirassol foi 4-1. Não, é Novo Horizontino. Não, mas ele falou que a diferença é do Mirassol. Não, qual a diferença do time do São Paulo pro Mirassol no Paulista que você tá falando tanto? Eu tô me baseando não gagueja, jogo. olha pra câmera, pra mim não. Eu tô me baseando no confronto. O confronto foi 4-1 pro São Paulo. Então quer dizer que você só vai no confronto? Mas é o único jogo que teve esse ano, homem. Pô, mãe, o campeonato do Mirassol que ele fez e classificou, isso não dá do Mirassol, não. O São Paulo e do Novo Horizontino. Você fala do Mirassol em relação e do Santos, mas você falar em relação ao São Paulo, o que o São Paulo jogou até agora? São Paulo oscilou no A começo. camisa do São Paulo é fortíssima. Mas o que o São Paulo fez mais que o Mirassol e o Novo Horizontino, no Paulista? Ganhou do líder do campeonato. Mas uma vitória só isso? Mas é o que? É o único jogo que teve. Mas não teve um único jogo, teve um campeonato, teve um turno, quase que o turno todo. Ó, se a gente ganhou do líder do campeonato... Não, porque você não mete o pau no São Paulo. Claro parece que o São Paulo tá mil maravilhas. Parece que o salário do São Paulo tá em dia. Parece que os jogadores do São Paulo estão maravilhosamente unidos. Parece que o Zubeldia... Parece que o Zubeldia, o Abel... Parece que o Zubeldia é o maior treinador de todos os tempos. Parece que era o Tênis Santana. Não é muito louco isso? Eu falei que oscilou. Oscilou, mas classificou. O que vale é classificar. Vale é classificar. Então, mas você não falou isso na classificação do Corinthians ontem. O que vale é classificar. Claro que falamos. Não, eu falei. Você meteu o pau. Não, eu meti o pau pelo time que enfrentou. Aí não tem como você... Mas o São Paulo então tá bem, Souza. Não tá bem. Eu falei que oscilou bastante no campeonato. Mas oscilar não. O Corinthians oscilou, o Flamengo oscila, o Palmeiras oscila. O Veloso não oscila. Pra mim, o confronto mais duro... É o único que não oscila. Pra mim, o confronto mais duro é o do São Paulo. Eu não tenho dúvida disso, que é o São Paulo e o Novo Horizontino. E foi eliminado no ano passado pelo Novo Horizontino. Mas a gente tá em 2025, não? É em 2024? Mas vale então a vitória que você falou que foi há 20 dias atrás? O que vale isso agora? 20 dias, ele tá falando do ano passado, ele tá falando do ano passado. Ué, mas foi eliminado. É 2025. Não sei, mas ele foi eliminado. Então, pra você, o São Paulo classifica com facilidade? Não com facilidade, mas passa. Pra você, Maravilha? Eu acho que vai passar, Neto. Tem mais time. Eu acho que... Jogando em casa, São Paulo jogando torcida... em casa, e tiver mais tesão, porque ultimamente 5, 6 jogos sem ganhar. Porque aí... Foi perdendo, empatando. Vou fazer o último jogo para não ficar em segundo lugar do grupo. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. No dia 10 de março a 11 de abril, poderemos contratar mais jogadores. Em que situações? Jogadores que estiverem ou jogadores que estejam sem contrato. Então, por exemplo, a sugestão que eu dei há alguns dias atrás e que inclusive vi que teve gente que estava tomando isso como verdade, como o São Paulo negociando. Vou repetir. Eu sugeri o nome do Fernandinho, que é um jogador que eu particularmente gosto, é um jogador mais velho, tá sem clube, é um jogador experiente e quando eu vi ele jogando pelo Atlético Paranaense, ele estava jogando muito melhor do que outros jogadores. Ele tá sem clube, ele tá livre. Ele poderia ser contratado pelo São Paulo hoje ou poderia ser contratado pelo São Paulo nessa janela de 10 de março a 11 de abril. Porque ele está sem contrato. Então não é que não dá mais para contratar. Dá. Dá para contratar jogadores que estejam sem contrato ou jogadores que tenham jogado os estaduais por outros clubes. Essa regra a CBF criou para que clubes que só joguem os estaduais e passam o resto do ano
sem nenhuma competição, porque o calendário brasileiro é um lixo, é um nojo, e aí ele permite que os jogadores não fiquem parados. Então, por exemplo, o jogador pode jogar o Campeonato Paulista pelo Noroeste, e depois o Noroeste tem agenda depois? Ah, tem Copa Paulista e não sei o quê. Tá bom, mas o cara pode disputar a Série B sei lá, pela Ferroviária. Pode disputar a Série B pela Cuiabá. Ele pode se migrar de clube. E isso favorece outros clubes também. Então, existe essa janela depois, que já começa daqui a 10 dias. Nós estamos falando de uma janela que vai abrir daqui a 10 dias. Mas tem essas regras. O jogador tem que ter disputado o campeonato estadual e o jogador tem que ter rescindido o contrato no máximo até hoje. Então, muita atenção sobre dois movimentos. O Luan e o Lisiero, eles têm contrato com o São Paulo e não jogaram estaduais. Se eles não assinarem contrato, se eles não rescindirem o contrato hoje, ou se eles não assinarem contrato com nenhum clube até hoje, eles obrigatoriamente vão ficar parados até a janela do meio do ano. Ou seja, vão ficar comendo e dormindo no CT, só treinando sem poder jogar nada. Essa é uma informação importante do ponto de vista de jogadores que estão lá. Do ponto de vista de contratação de jogadores, por exemplo, o Thiago Mendes, ele não poderia vir depois, só no meio do ano. Então, o São Paulo já tinha dito para vocês, e repito, existe um pessimismo com relação à contratação do Thiago Mendes. Não há um otimismo, ninguém está animado com relação a essa contratação. O São Paulo, já falei lá no início, o São Paulo fez proposta, fez tudo, mas o pessimismo ele existia. Tanto que o pessoal fala, Zanqueta, não teve nenhuma notícia, 3 dias de que o São Paulo falou sobre uma possibilidade de contratação do Thiago Mendes e nada aconteceu. Aconteceu, as conversas acontecem. Só que, como eu falei para vocês, eu não falei para vocês sacanagem que existia pessimismo. Falei para vocês existia pessimismo porque realmente não há uma expectativa grande. E aí hoje, então, Zanqueta, você está falando hoje, o fuso horário dos árabes, a gente já está falando de os caras já estão no período da tarde, tá? Então, assim, não adianta fazer uma expectativa. Ah, de repente, até meia-noite do Brasil dá para fazer. Até meia-noite do Brasil dá para escrever o cara, realmente. Mas eu duvido muito que os árabes vão estar trabalhando na madrugada deles para poder ceder jogador para gente. Então, fiquem ligados com relação a isso. Eu torço muito para que o Thiago Mendes feche com o São Paulo. Acho que é um jogador. Eu, particularmente, sempre gostei dele. Quem me acompanha sempre me viu falar bem do cara, mas eu não estou otimista. Isso quer dizer que é impossível que ele venha? Tomara que o meu pessimismo, na verdade, não é meu, né? Na verdade, são das pessoas que eu converso. Mas tomara que o pessimismo se converta em felicidade, em uma boa notícia, uma coisa positiva. Se não se converter, não é o fim do mundo. A gente vai ter a volta do Luiz Gustavo no máximo para segundo jogo de o segundo jogo para a semifinal de Campeonato Paulista, se a gente passar, mas não tem a previsão dele voltar. Como eu já venho falando, ele está cada dia numa etapa mais evoluída dentro do campo. Ontem já estava junto com os preparadores físicos, que é aquela parte final para ele readquirir preparação física para poder jogar